Olá, meus alunos e alunas TGA, Biblioteconomia, do Unify, que é o professor Sidney Poet, para mais uma aula importante para vocês. Hoje nós vamos conhecer a teoria de sistemas e a cibernética. Muito bem. Na teoria de sistemas a gente vai falar de Carl Ludwig von Bertalanffy. Ele é um biólogo austríaco, mas ele fez os seus trabalhos mais importantes nos Estados Unidos, é o criador da teoria de sistemas. O que diz a teoria do sistema? Vamos imaginar nesse desenho aqui, a parte em azul, a nuvem, como um ambiente, um mercado em que uma empresa atua. E esse sisteminha aqui, uma empresa. Então vamos imaginar que esse sistema representa uma gráfica. O que uma gráfica precisa? Ela precisa de recursos a serem transformados. Ela precisa de papel, ela precisa de cola, percebem isso? E ela precisa de recursos de transformação, que são as máquinas de imprimir, as impressoras, as guilhotinas que cortam, refilam o papel, não é? Elas precisam da mão de obra, não é? Então, todos os recursos que são mão de obra, o papel, matéria-prima e todas as máquinas, eles trabalham dentro do que nós chamamos de processo de transformação, que é o processo em que as pessoas, usando as máquinas, transformam o papel, a cola em bens e serviços, em produtos a serem, não é, vendidos para o mercado, para o ambiente. Então, essa comunicação que tem uma empresa com o ambiente, ela é a visão geral da teoria de sistemas. Tudo bem? Então, pensando nisso, nós temos aqui um exemplo melhor de sistema. Então, o ambiente, não é, que fornece recursos para a empresa transformar em serviços e produtos. Mas também, neste processamento, não é, há a satisfação do funcionário, há a satisfação dos clientes, pode haver um processo que gere lucros ou perdas para a empresa. E como a empresa vai saber nesse seu sistema, porque a empresa também é um sistema, não é? Como ela vai saber se o seu processo de transformação de todas as informações, recursos humanos que vem trabalhar no seu processamento, se há satisfação? Ela recebe o que chama de feedback, ou seja, quando ela faz uma pesquisa de satisfação com os funcionários, ou quando ela faz uma pesquisa de satisfação do mercado, dos clientes que consomem seus produtos, ela sabe se o seu processamento está adequado e se o seu grau de influência com o ambiente é um grau positivo. Ok? Muito bem. A teoria de sistemas, primeiro nós vimos dentro da estrutura comportamentalista, Gestalt, que era a psicologia da forma, não é? Que o todo valia mais do que qualquer parte. Hoje nós estamos estudando a teoria geral de sistemas, do Bertalanffy, e vamos estudar a cibernética do Wiener. Muito bem. Pensando nisso, a teoria de sistema, então, ela estuda o que o sistema troca com a empresa, o que a empresa troca com os sistemas nessas ideias básicas. Por exemplo, a interdependência dessas partes, o que uma parte depende da outra, a empresa do mercado, o mercado da empresa, a sinergia, a troca de energias, né? O todo é maior que o simples, né? Então, olha, o todo é maior que a simples soma das partes. Isso lembra a Gestalt. E os limites de um sistema dependem não do próprio sistema, mas do observador. Então, dentro de uma empresa, o diretor de uma empresa, o dono, o proprietário de uma empresa, que visão sistêmica ele tem da empresa dele e a visão que ele tem da empresa com o mercado, com as relações que ele causa com o mercado. E o tratamento complexo da realidade complexa, porque há um tratamento, uma gestão de complexidades, de dificuldades, dentro de uma realidade de mercado que tem suas complexidades. Então, são as ideias básicas do sistema, da teoria de sistema. Então, aqui mais um desenho que mostra isso, não é? A empresa processando, transformando tudo que ela tem como entrada do ambiente, informação, energia, recursos, materiais, matéria-prima, etc., e as saídas que ela fornece para o ambiente, que também fornecem informação, energia, recursos, materiais. Muito bem. Existem 3 estágios importantes, né, na organização com um sistema aberto. Por que aberto? Porque ela se relaciona com o mercado. Então, o estágio de insumos, ou seja, todos os insumos que ela precisa para transformar, que são matéria-prima, capital, que é dinheiro, né, que ela precisa para pagar salários, pagar fornecedores, etc., recursos que ela precisa e o capital humano, que é a mão de obra que ela traz do ambiente aqui para dentro, que ela contrata pessoas para trabalhar ou mão de obra, não é, para fazer alguns serviços, assessoria, etc.
a fase de estágio, que é conversão, que ela usa todos esses recursos, né, do estágio inicial, e o estágio de produto, que é o estágio final, que ela devolve para o ambiente bens e serviços. E ela precisa saber, né, se as vendas, seus produtos, seus atendimentos, os fornecedores estão satisfeitos, se o mercado está satisfeito. Por meio de pesquisa, pela retroalimentação, pelo feedback, ela sabe e ela revê todo este ciclo. Muito bem. Tendo entendido isso, agora a gente vai entender um pouquinho mais sobre a cibernética. Dentro desses sistemas produtivos, até que ponto o homem produzia com seus braços e até que ponto a máquina tomou o lugar do homem. Lembram lá da Revolução Industrial que nós trabalhamos? Não é? Então, aqui está o matemático Norbert Wiener, né, que entre 1943 e 1947, ele criou a cibernética, ou seja, com foco na sinergia. O que é sinergia? A troca de energias, não é? Mas vamos lá. Ele dizia o seguinte, como definição: a cibernética compreende os processos físicos, ou seja, todos os processos mecânicos que estão envolvidos no sistema. Os processos fisiológicos, aqui entra o ser humano, lembra das necessidades básicas da hierarquia de Maslow, a base da pirâmide? Então, são as pessoas e os processos psicológicos. Então, se eu transfiro para a máquina uma parte do trabalho do humano, psicologicamente, como que o humano se sente? E também a transformação da informação. Então, a cibernética é uma teoria dos sistemas de controle baseada na comunicação entre os sistemas e o meio ambiente. Ou seja, como a empresa se comunica com o mercado e como o mercado responde a esta comunicação. Ok? Muito bem. E como fica então a relação da cibernética com a administração? Que fatores são importantes? Que visão a cibernética deu para o administrador? A cibernética proporcionou à administração novos conceitos para melhorar a atuação do administrador, pois permitiu a integração de tecnologias. Eu vou mostrar exemplos aqui que vai fundamentar muito bem isso. A cibernética possibilitou uma visão mais ampla dos fenômenos de comunicação dentro das empresas. Homem-máquina, a relação homem-máquina com a transformação da máquina, isso causou uma transformação no comportamento do homem, a gestão de processos, e a cibernética possibilitou a automação e informática. Muito bem. O que a gente entende por automação? Olha aí que começa o interesse maior para nós. É a transferência de parte da atividade humana para a máquina. Imagine então uma pizzaria, que o pizzaiolo ele misturava os ingredientes, fazia a massa com a mão, agora ele passa a colocar os ingredientes numa máquina, a máquina faz a massa no lugar dele. Já tem máquina, gente, para vocês terem ideia, que faz a massa, abre a massa, recheia e coloca a massa no forno. Então o homem ele não põe mais a mão na massa, literalmente. Não é? Então parte das fábricas autogeridas, como por exemplo centrais elétricas, metrôs que são autogerenciáveis. Tem metrô que não tem mais condutor. Né? E a tecnologia da informação, a informática, a partir do momento que nós tivemos a informática, nós melhoramos a comunicação, nós temos máquinas inteligentes, o computador nos ensina a trabalhar, não é? Nós temos a intranet, a comunicação interna dentro das empresas, e a internet que possibilita milhões de possibilidades de pesquisa. E a velocidade da ampliação na divulgação dos negócios. Olha, na pandemia, algumas empresas se reinventaram por meio do celular. Então aqui está um exemplo do antigo torno mecânico em que o homem precisava colocar a matéria-prima, regular, apertar todas essas manivelinhas aqui para o torno funcionar. Esse é o torno de CNC, Comando Numérico Central, em que o homem aperta alguns botões, ele entende o que precisa fazer e a máquina faz sozinha e se autoalimenta. A máquina de escrever manual para a máquina de escrever elétrica, mas tem um salto maior. Então a gente tinha um gravadorzinho, uma fita cassete, uma mini fita cassete, uma calculadora, a televisão, o rádio, a máquina fotográfica, o aparelho de GPS, de localização, né, veicular, e o relógio. Tudo isso está convertido em um único aparelho que é o celular, que é o smartphone. Então, olha a transferência de trabalho, né, para cá. Olha a convergência. Isso é um exemplo de cibernética. Um outro exemplo de cibernética, né, que eu já mostrei, foi o torno. Outro interessante é esse daqui, ó. A produção automatizada. Alguém está vendo algum homem aqui?
Aqui é uma linha de produção, no estilo fordista, que nós já estudamos. Eu não vejo nenhum homem aqui, eu só vejo robôs trabalhando, robôs montando os automóveis, colocando as partes, as peças nos automóveis, fazendo até a pintura do automóvel. Ou seja, linhas de produção que nós vemos muitos humanos, muitas pessoas, agora nós vemos máquinas fazendo parte ou boa parte do trabalho braçal do ser humano. O ser humano normalmente está por trás disso, apertando botões, digitando em teclas para fazer esses robôs funcionarem. Então essa foi a ideia, né, da teoria de sistema, que é uma teoria que me dá uma visão geral da empresa no meio em que ela opera, e da cibernética, fazendo com que essa comunicação da máquina, homem-máquina, da informação com a máquina, com o homem, possa coexistir. Muito bem, na próxima aula nós vamos trabalhar com o toyotismo, vai ser muito interessante, é um contraponto ao fordismo. Muito obrigado, bons estudos.